Vamos lá, guerreiro. Você que já tá aí no Amapá. Vamos lá, guerreiro. Aí você entra aí e já vai convidando seus amigos, né? Vou tentar fechar esse inquérito hoje. Prova aí domingo, né? Vou ter que dar uma adiantada nisso. Franklin, meu parceiro na área aí. A galera aí, né? Vamos jogar duro. Guerreiro, você já entra aí, já convida seus amigos, né? Alfa Zulu na área. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Mestre, fala algo sobre a PMDF. Bem, a concentração agora é o concurso delegado do Amapá e o agente escrivão Mato Grosso do Sul, né? Depois a gente vai falar sobre a PMDF, só que a gente está concentrado agora nesses dois concursos. É isso aí, né? Só tem faixa preta. Na área aí, meu parceiro, professor Carlos Rangel, né? Já chamou os alunos aí. Isso é bacana, né? O rapaz fez uma live bacana, você tem que ir lá. Lá no Periscope dele, né? A gente tá acompanhando aí. É isso aí. Pessoal, vamos fechar? Vamos fechar então, né? O que acontece? Beleza, então eu te chamo no PC para dizer o seguinte: eu vou ter que fechar inquérito policial hoje, porque a prova é domingo, né? Eu queria aprofundar mais, falar muito mais da prisão preventiva, né? Falei da temporária, queria falar da prisão preventiva em sede de investigação, tá certo? Mas não vai dar para eu mergulhar nessa cautelar, porque eu tenho que fechar inquérito hoje, tem prova domingo, né? E a galera me mandando, professor, fecha essa aula de inquérito, por favor, fecha. Tá, por quê? Eu vou fechar. Por que eu tenho que fechar? Porque inquérito vai cair. Inquérito vai cair, não tem como. Não tem uma prova de delegado que não caia o tema inquérito policial na prova objetiva. E, sobretudo, na discursiva também. Beleza? Então é melhor fechar um assunto que vai cair para, né, de repente eu deixo de falar e cai na prova, eu não poderia acertar a questão. Beleza? Então, vamos trabalhar? Vamos trabalhar, né? Já entrei aqui com a musiquinha. Professor, você já vai entrando, já, né? Mas fala mais alguma coisinha? Tá, vou falar. Aulão adelante. Escrivão e agente, né? Alô adelante, escrivão e agente. Olha, bombando, né? Mais de 350 inscritos. O jogo vai ser muito duro. Hoje eu acabei minhas questões de legislação extravagantes. Tá muito top esse material. Enfim, a gente vai jogar duro, né? Mais de 300 itens, de 8 da manhã às 19. Veja, você tem que chegar às 7h30 lá. Se eu fosse você, chegava às 7 horas, né? Já para ser o primeiro, já sentar lá na frente para jogar duro, né? A galera do Amapá tá aí, vamos concentrar, né? Lamento, né? O pessoal do Amapá ficou triste, o pessoal acabou ficando triste porque não deu para levar o aulão adelante no Amapá, mas veja, você tem aí as nossas lives, né? Para fazer a revisão. Eu vou tentar, né? Olha, não vou prometer, vou tentar entrar amanhã para resolver questões, né? Vou pegar meu material que eu utilizei lá no concurso do Pará, tá certo? Porque, veja, a banca segue quase a mesma linha, né? A FCC ela vai trabalhar muito a doutrina e a letra da lei. Eu não vejo a SCC, FCC, não é isso? Pesada na jurisprudência como o CESP, né? Por isso que eu prefiro utilizar esse material que a gente utilizou lá no Pará, no aulão adelante, foi sucesso total, caíram várias questões dali. Tá certo? A gente vai tentar fazer isso amanhã. Tentar, beleza? Tranquilo. O que a gente vai fazer agora? Vamos fechar o inquérito policial. Professor, e aí, como é que eu faço para fazer a inscrição nesse aulão adelante, agente escrivão da Polícia Civil Mato Grosso do Sul? Rapaz, você tem que entrar lá no site, né? No www.adelante.net.br www.adelante.net.br. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Veja, eu te chamo no PC e digo o seguinte, nós analisamos na aula anterior o ato de indiciamento. E eu falei para vocês, veja, que o ato de indiciamento é privativo do delegado de polícia. O ato de indiciamento é privativo do delegado de polícia, assim menciona, né, o artigo 2º, parágrafo 6º, lá da lei 12.830, né, /2013.
o artigo 2º, né, parágrafo 6º, menciona o seguinte: o indiciamento privativo do delegado de polícia dar-se-á por ato fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar a autoria, a materialidade e as suas circunstâncias. Ou seja, o ato de indiciamento, ele demanda a chamada justa causa, né? Você tem que ter um lastro mínimo probatório para que você venha indiciar alguém. Um indiciamento sem qualquer lastro mínimo probatório, veja, sem a denominada justa causa, é um indiciamento que desafia um HC, né? Um HC solicitando o desindiciamento ou um HC trancativo daquele inquérito policial. Beleza? Tranquilo, isso nós observamos. Bem, veja que nós analisamos também, isso, né? É um constrangimento. Veja que nós analisamos também a cautelar, né, a prisão temporária em sede de inquérito, né? E nós realizamos comentários pertinentes que eu não vou agora comentar porque eu já falei antes, beleza? Eu te chamo no PC e digo o seguinte: veja que além da temporária, o delegado de polícia, ele pode manusear também a prisão preventiva. É isso? Os pressupostos são diferentes. Veja que o artigo 311 menciona o seguinte: em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva, decretada pelo juiz de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Veja que o 311, ele menciona que o juiz, ele pode decretar uma prisão preventiva de ofício quando? No curso da ação penal. É bom, numa prova oral ou numa prova discursiva, você mencionar que a doutrina indica que aqui estaria o juiz manifestando o que eu vou chamar de síndrome de Dom Casmurro no processo penal. Estaria o juiz aqui, veja, praticando, né? Veja, determinando prisão preventiva, né? Veja, até mesmo em sede de investigação. Em sede de investigação por quê? Por que eu digo em sede de investigação? Tá? Na verdade, você tem que conjugar. Tá? Por que eu digo em sede de investigação? Por causa do 310. Olha só, né? Veja, o 311, ele menciona: em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá prisão preventiva decretada pelo juiz de ofício, se no curso da ação penal. Bem, o curso da ação penal, professor, juiz decretando prisão preventiva. Legal. Mas veja que há uma possibilidade, e a doutrina aponta, e aí sim que a doutrina aponta, né, para fazer uma retificação, melhor dizendo, a doutrina aponta que há uma possibilidade em que o juiz decreta uma preventiva ainda em sede de investigação. E estaria o juiz decretando, inclusive, de ofício. Em que situação seria essa? 310, né? 310. Era o 310 que eu queria fazer alusão, né? Acabei falando lá no 311, mas nessa possibilidade em que há manifestação da síndrome de Dom Casmurro, seria no 310. Porque no 310, inciso 2, menciona o seguinte: ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente, inciso 2, converter a prisão em flagrante em preventiva. O juiz, veja, quando ele converte a prisão em flagrante em preventiva, veja, ele de ofício converte, né? Veja, ele decretando uma prisão preventiva de ofício. E aqui eu não tenho ação penal proposta. Olha só como há uma contradição entre o 310 e o 311. O 311 fala que o juiz pode decretar prisão preventiva, sim, mas no curso da ação penal, ou seja, quando eu tenho um processo. E o 311 menciona: o 310 possibilita o juiz decretar uma prisão preventiva de ofício em sede de investigação. O 310, inciso 2, estaria manifestando o que eu vou chamar de síndrome de Dom Casmurro no processo penal. Beleza? Seria o 310 que estaria manifestando a síndrome de Dom Casmurro no processo penal. Não o 311, tá? Faz essa retificação aí. O 310. Por quê? Porque, veja, juiz atuando em sede de investigação. Né? A síndrome de Dom Casmurro é o quadro mental paranoico, né? É o juiz agindo como se promotor fosse, o juiz agindo como se delegado fosse. Ele não sabe quem ele é. Por isso que nós chamamos aí de quadro mental paranoico, né? Síndrome de Dom Casmurro no processo penal. Eu tenho uma live, depois você vai assistir. Não dá para explicar isso agora, beleza? Que agora a gente tem que andar. Deu para entender? Numa prova discursiva, numa prova oral, né? Essa possibilidade do juiz decretar de ofício, né? Quando ele converte
converte a prisão preventiva, a prisão em flagrante em prisão preventiva, veja, ele na verdade decreta de ofício, não é isso? E olha, sem ação penal proposta. Deu para entender aí? Deu para entender? Juiz decretando prisão preventiva sem ação penal proposta. Juiz decretando prisão preventiva de ofício em sede de investigação, porque, veja, ele recebeu auto-prisão em flagrante. Veja, auto-prisão em flagrante é uma forma de instauração de inquérito. E o juiz converte de ofício, né? Aí. Então a doutrina, olha, como assim juiz decretando essa conversão da prisão em flagrante, prisão preventiva, sem ação penal, juiz decretando prisão preventiva em sede de investigação? Peraí, isso é uma manifestação da síndrome de Dom Casmurro, né? Olha aí, ofensa ao sistema acusatório. Entenderam ou não? Então você pode trabalhar isso, né, numa prova discursiva, falando que a doutrina critica essa conversão, mas veja, é totalmente possível. Tanto é que o juiz direto, né, converte prisão preventiva, a prisão em flagrante preventiva, sem qualquer manifestação do delegado de polícia. O delegado de polícia realiza a prisão, comunica e o juiz converte. Entenderam? É claro que, veja, o juiz ele até pega, né, a opinião do Ministério Público, enfim, mas veja, não fica vinculado. Joguei duro. Não fica vinculado. Aqui não está dizendo, né? Mediante, não fica vinculado. Beleza? Tranquilo, né? Aí deve ouvir. Não, o juiz ele até abre vista para o MP, né? Para ver o que o MP vai falar, mas veja, o juiz não fica vinculado ao MP. Se o juiz entender pela decretação preventiva, ele vai decretar. O 310, inciso 2, não menciona vinculação ao MP. Concorda comigo ou não? Beleza? Tranquilo? Tá, bacana. Então é importante, né, quando você fala dessa prisão preventiva, quando ela é convertida, né, a prisão em flagrante sendo convertida em prisão preventiva, ainda sem ação penal proposta. Estaria o juiz agindo em sede de investigação. Seria uma ofensa ao sistema acusatório e manifestação da síndrome de Dom Casmurro no processo penal. Beleza? Então faz essa retificação, né? Que na verdade a manifestação da síndrome de Dom Casmurro no processo penal, aqui em sede de prisão, né? Veja, seria o 310, inciso 2, né? Bacana? Eu comecei a falar aqui no 311, acabei fazendo uma confusão entre os dois dispositivos, mas é o 310, inciso 2. Beleza? Porque aqui ele estaria o juiz decretando prisão preventiva em sede de investigação. Beleza? Isso. Vamos lá então. Bacana, né? Falei da prisão preventiva. Tá. Então veja, aí chega a fase, né, de conclusão do inquérito policial. E eu te chamo no Perceba para dizer, o artigo 10 menciona, né? O inquérito policial, a conclusão, né? Qual o prazo, né? Prazo, a regra, né? Veja, 10 dias indiciado preso e 30 dias solto. É claro que você tem prazos especiais, como por exemplo na lei de drogas, 30 dias indiciado preso, né? E 90 solto, não é isso? Você tem outros prazos. Bacana. Tá. E aí, quando chega a conclusão, né, para se concluir aí o inquérito policial, o delegado, ele elabora um relatório, beleza? O delegado elabora um relatório. Aí o aluno está escrevendo, o STJ exige, claro, né? Veja, o aluno está falando ali que o STJ exige os requisitos do 312, mas é claro, né? Qualquer prisão cautelar, né? Você tem que ter requisitos, né? Veja, ninguém aqui está falando que o juiz vai decretar prisão preventiva sem requisitos, né? Eu acho que eu não falei isso, né? Eu falei, há a possibilidade do juiz decretar a prisão preventiva. Quando ele converte, é claro que para ele converter, ele tem que fundamentar. E como é que ele vai fundamentar uma conversão de prisão em flagrante em preventiva? Ele vai ter que fundamentar na presença dos pressupostos. Não é isso? Eu acho que deu para entender, né? Isso, não é isso? Vamos prestar atenção aí. Beleza? Então, veja, o juiz ele tem que fundamentar. Isso aí, né, não é converter do nada. Não é isso que eu estou falando. Tá, vamos lá então. Então, veja, o delegado ele chega à fase de relatório, beleza? Ele chega na fase do relatório. Veja que elabora um relatório circunstanciado em relação às investigações, né? Vai informar lá as testemunhas que não foram ouvidas. A pergunta que se faz é o seguinte: relatório final comporta juízo de valor? É a pergunta, né? Que ele elabora um relatório é o básico. Agora, se comporta juízo de valor, aí é o jogaduro, né? É o jogaduro. Veja que, via de regra, o delegado, ele não
externa juízo de valor em sede de relatório final. Essa é a regra, tá? Mas você tem exceção. Você vai verificar que lá na lei de drogas, necessariamente o delegado tem que externar juízo de valor em sede de relatório. Beleza? Lá na lei de drogas, necessariamente o delegado tem que externar juízo de valor em sede de relatório. Por quê? Porque o artigo 52, inciso 1 da lei de drogas menciona: o delegado deve elaborar um relatório circunstanciado, indicando as razões que o levaram à classificação do delito. O delegado tem que externar um juízo de valor, entendendo por que ele autuou ou indiciou o tício no tráfico e não no uso. Olha o juízo de valor em sede de relatório de forma excepcional. Coloca um alfazulu aí. Coloca, né, uma prova discursiva, você falando, o delegado, em tese, ele não externa juízo de valor no relatório final, eis que a doutrina aponta uma exceção, né, lá na lei 11.343, é isso, alfazulu, olha que o delegado tem que justificar o motivo pelo qual ele indiciou o tício, ou autuou o tício, né, autuou indiciando, né, no auto de prisão de flagrante, no tráfico, não na droga, não no uso, ou no final do inquérito ele indiciou o tício, no tráfico e não no uso, ele tem que justificar. Então, veja, ele tem que externar um juízo de valor, né? Ele tem que externar os motivos pelo qual ele entendeu pelo tráfico e não pelo uso. Então, você teria que porte, né, para uso próprio. Você teria, então, um relatório final de inquérito policial comportando juízo de valor. Beleza? Tranquilo, né? Tranquilo. O relatório final, né? Aí o delegado elaborou o relatório final e chega o momento de encaminhar o inquérito. O inquérito policial, ele é encaminhado diretamente para o Ministério Público ou é encaminhado para o juiz? Veja, chamo no perceba. Artigo 10, né? Artigo 10. Veja que você seguindo o Código de Processo Penal, lá no artigo 10, no artigo 10, não é isso? No artigo 10, veja que esse relatório, né, ele é encaminhado para o juiz. Professor, artigo 10, parágrafo 1º. A autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado. Enviará os autos ao juiz competente. O destinatário final do inquérito é o juiz, não é o Ministério Público, muito embora o Ministério Público seja o titular da ação penal, por força do artigo 129, inciso 1. Ou seja, veja, ele é o dominus litis, né? Titular da ação. Ele também é o custo legis, né? Fiscal da lei. Mas, segundo o Código de Processo Penal, o delegado ele encaminha esse inquérito lá no relatório, encaminha, ó, senhor juiz, encaminha direto ao juiz. Beleza? Ao juiz. Bem, MP é destinatário imediato? Não, né? Não, né? Não vamos, veja, o destinatário é o juiz. O juiz abre vista para o MP. Entenderam ou não? Aqui está aqui no parágrafo 1º. Né? Você encaminha para quem? Para o juiz. E o juiz abre vista para o MP. E o MP, ele vai denunciar, se entender que há a questão de há já justa causa para denunciar. Ele pode entender que não há a justa causa, é um caso de arquivamento, né? Vai aí requerer o arquivamento, né? Que é um ato complexo, vai demandar aí a homologação pelo juiz, ou ele vai requisitar novas diligências, né? Para se formar a justa causa, para então ele propor ação penal. Beleza? Tá, vamos lá então. CPP, destinatário final é o juiz. Bem, aí entra, isso é o básico. Aí agora entra o jogo duro. Qual é o jogo duro? O jogo duro é o seguinte, duas correntes, né? Duas correntes. Veja que lá na Justiça Federal, eu tenho uma resolução da Justiça Federal, do Conselho da Justiça Federal, entendendo que o relatório deve ser encaminhado direto para o Ministério Público. Bem, essa resolução foi levada ao STJ. O que o STJ entendeu? O STJ entendeu que é legal. O STJ entendeu que é legal, muito embora o artigo 10 mencione que o inquérito policial deve ser encaminhado ao juiz. O STJ entendeu que, veja, num controle de legalidade, entendeu que, olha, veja, né, maior rapidez na propositura da ação penal, para que mandar para o juiz se é o Ministério Público que é o titular da ação penal? Então não há que se falar aí em ilegalidade, né, de se mandar esse inquérito policial direto para o MP.
o STJ com essa pegada, né? Entendeu então que essa resolução ela tem a roupagem da legalidade. Bem, STF, uma lei estadual do Rio de Janeiro alterou esse procedimento, entendendo, uma lei estadual entendendo que o relatório, que o inquérito poderia ser encaminhado direto para o juiz. Essa lei foi levada em sede de ADIM, lá, foi controle difuso, salvo engano. Acho que foi controle difuso, né? Foi controle difuso, me parece. Bem, enfim, o que o STF entendeu, né? O STF entendeu, não, foi em sede de ADIM, foi em sede de ADIM. O STF entendeu inconstitucional. O STF entendeu inconstitucional. O STF entendeu que deve prevalecer o artigo 10. O STF entendeu que o inquérito deve ser encaminhado direto ao juiz. Entender diferente demanda uma revogação do 10, parágrafo 1º. Entenderam ou não? STJ entende que é legal. STF entende que é inconstitucional. Aí, a associação, salvo engano, né? Me parece que a associação lá dos delegados de Polícia Federal entrou também com uma ação, uma ADIM, agora para verificar a constitucionalidade lá dessa resolução, né? O STJ entendeu que é legal. Ele falou, não, vamos ver o que o STF entende. Há a grande possibilidade, né, do STF entender também pela inconstitucionalidade. Entenderam ou não? Porque, veja, o STF já tem um posicionamento. Entenderam? Então, essa questão de encaminhar o relatório direto é uma questão que está sendo discutida. Você quer jogo duro? Você tem que falar, olha, o artigo 10 menciona que na prova, o destinatário final do inquérito, está lá Ministério Público, tu vai marcar uma parada dessa? Você vai dançar. Na prova, professor, quando é que eu poderia marcar diferente? Se ele fazer alusão, se o examinador fazer alusão ao STJ. Segundo o STJ, é legal o encaminhamento do inquérito policial diretamente ao Ministério Público. Beleza, entenderam? Mas veja, de acordo com o CPP, esse relatório deve ser encaminhado ao juiz de direito. Beleza? Então, tranquilo, né? Bem, veja que o Ministério Público, quando ele recebe o inquérito policial, ele pode propor denúncia, não é isso? Pode requerer o arquivamento do inquérito, ou ele pode solicitar novas diligências, né? Autos à delegacia solicitando novas diligências, se ele entender que há necessidade ainda da produção de provas para formar lá o seu acervo probatório, né? Materializando a chamada justa causa, não é isso? Bacana, tranquilo. Tá, arquivamento. Eu posso ter o arquivamento implícito, né? Arquivamento, veja, existe, né? Eu posso falar, né, do arquivamento direto, eu posso falar de arquivamento indireto e eu posso falar de arquivamento implícito. Arquivamento direto é aquele arquivamento normal, né? O MP requer o arquivamento e o juiz, se entender que assiste razão ao MP, vai homologar. Se entender que não, vai mandar para o Procurador-Geral de Justiça. Na aplicabilidade lá do 28, né? O procurador ele pode propor ação penal ou designar um outro MP. Esse outro MP, ele é obrigado a propor ação penal. Inclusive, ele recebe um apelido, né? É o promotor do 28. Isso. Esse outro promotor, que é obrigado à propor ação penal, ele não tem a chamada independência, né? Eu digo independência, veja, para ele arguir, né, a sua independência e deixar de propor. Por quê? Porque ele na verdade figura como longa-manos lá do Procurador-Geral de Justiça, beleza? Então esse promotor, que eu vou chamar de promotor do 28, ele é obrigado a propor ação penal. Coloca o apelido nele, promotor do 28. Promotor do 28, aquele designado pelo PGJ, joga aí um alfa azul, promotor do 28. Isso, ele é obrigado a propor ação penal, né, se o PGJ entender nesse sentido. Beleza? Tranquilo, né? Beleza. E se o PGJ entender que assiste razão o MP1, que é aquele que entendeu pelo arquivamento, aí o juiz é obrigado a homologar o arquivamento. Tranquilo. Eu vou te chamar no PC para dizer o seguinte, fique esperto, hein? Fique esperto. Professor, por que fica esperto? Porque o procurador que atua em sede, né, o procurador-geral que atua em sede de STJ, se ele entender, né, o procurador, isso, que atua em sede de STJ, se ele entender pelo arquivamento, não há aplicabilidade do 28. Porque, na verdade, é um longa-manos do procurador-geral, quando ele atua em sede de STJ. Entenderam? Entendeu? Pelo arquivamento, o juiz tem que arquivar. Não há que se falar em mandar para o procurador-geral. Beleza?
Tranquilo? Jurisprudência, inclusive. Tá, bacana. Eu falei do arquivamento direto. Tá, o que seria o arquivamento indireto? Arquivamento indireto é o seguinte, veja, o MP ele entende que não tem atribuição para propor a ação penal e o juiz entende que ele é competente. Como assim? Chegou um inquérito lá para um promotor de justiça e o promotor de justiça falou, olha, isso aqui é assunto, né? Veja, promotor de justiça estadual, né? Isso aqui é assunto da Seara Federal. Eu não tenho, né? Veja, conflito de competência não, né? Não é conflito não, pelo amor, né? Pelo amor, beleza? Não é conflito não. Veja, ele vai declinar, né? É um declínio, né? É um declínio. Não há conflito de competência porque o MP não tem competência. O MP tem atribuição. O MP então entende que não tem atribuição e o juiz entende que é competente. Entenderam ou não? Aí suscita o que? O declínio de competência. Não é conflito. Entendeu? O conflito é quando dois órgãos, né, vamos supor, um juiz e um outro juiz entendem que são competentes. Aí você tem conflito. Né? Quando é um MP em face do juiz, você não tem conflito. Aí um declínio de competência. Né? Não vamos fazer confusão. Então, veja, o MP entende que é uma temática da área federal e o juiz entende que a temática da área estadual. Ele quer receber a denúncia. O MP, não vou denunciar porque eu não tenho atribuição. Aí tem uma briguinha. Isso é o arquivamento indireto. Aplicabilidade também do artigo 28, né? A doutrina aponta na aplicabilidade do artigo 28. Tá. E quanto ao arquivamento implícito? Arquivamento implícito, eu posso ter o arquivamento implícito objetivo. Eu posso ter também um arquivamento implícito subjetivo. Arquivamento implícito objetivo, fato. Professor, não entendi. Eu vou te explicar. Veja, o Tício praticou roubo e estupro. Isso está no inquérito, claro. O MP denunciou o Tício só pelo roubo e nada falou em relação ao estupro. O juiz recebeu a denúncia e também se manteve silente. Eu tenho aí, por exemplo, nesse caso, né, a omissão de fato. Então eu tenho o denominado arquivamento implícito objetivo, omissão de fato. Deu para entender que são dois fatos, roubo e estupro. O MP denunciou só pelo roubo, nada falou em relação ao estupro. O juiz recebeu a denúncia, também se manteve silente e recebeu a denúncia só com estupro. Deu para entender? Só com roubo. Deu para entender? Entenderam? Então tem o arquivamento implícito objetivo. Né? Veja, deixa de incluir fato. Eu posso ter também o denominado arquivamento implícito subjetivo. Quando é que eu tenho um arquivamento implícito subjetivo? Arquivamento implícito subjetivo, pessoas. Como assim, professor? Não entendi. Eu vou te chamar no Perceba e vou dizer o seguinte, o Tício Mévio praticaram um homicídio. Há provas claras de que eles agiram em concurso de pessoas. Eu tenho provas indiciárias, né, da participação dos dois. O MP denunciou só o Tício e nada falou em relação ao Mévio. O juiz recebeu a denúncia, também se manteve silente e nada fez. Eu tenho denominado arquivamento implícito subjetivo, omissão de pessoas. Entenderam? Arquivamento implícito, objetivo, subjetivo. Beleza? Tranquilo. Arquivamento implícito objetivo e arquivamento implícito subjetivo são aceitos pela doutrina? Não. Né? Veja aí a necessidade do aditamento dessa denúncia. Bacana, não há possibilidade, né? A doutrina a jurisprudência, melhor dizendo, não reconhece o arquivamento implícito objetivo ou subjetivo. Você tem, né, alguns doutrinadores do Rio entendendo na possibilidade. Beleza? Mas veja, a jurisprudência nessa pegada, entendendo que não há que se falar no reconhecimento do arquivamento implícito. Tanto objetivo como subjetivo. Há necessidade do MP aditar a denúncia. Deu para entender isso? Cuidado, então, que ele vai tentar sempre chamar o arquivamento indireto de arquivamento implícito. Ou ele vai chamar o arquivamento implícito de arquivamento indireto. São coisas completamente diferentes. Arquivamento indireto é briguinha, né? Briguinha. Veja, o MP entende que não tem atribuição para tal e o juiz entende que é competente. Ou seja, há aí um MP nesse suscita o declínio de competência do juízo. Deu para entender isso? Bacana? Tranquilo. Arquivamento do inquérito policial em face da cláusula rebus sic stantibus.
Rebus sic stantibus. Veja que quando eu falo de rebus sic stantibus, né, você já ouviu eu falar diversas vezes em relação a isso, depois você vai colocar uma live lá, vai no YouTube, procura uma aula mais aprofundada sobre isso minha, beleza? Mas vamos lá, eu vou ter que entrar na pedra de toque que eu tenho que fechar, porque tem a prova agora domingo, né? Por isso que eu estou na velocidade 5. Vem comigo aqui. Lá na órbita, né? Lá na órbita do direito civil, em relação aos contratos, eu tenho o que eu vou chamar de cláusula rebus sic stantibus, ou seja, veja, o Tício comprou um veículo, beleza? Aí ele acordou de pagar esse veículo. Professor, mas você está falando de penal, tá lá na... É, porque eu tenho que falar para você entender. Fica tranquilo, deixa da Zuc didática, confia em mim. O Tício, ele comprou esse veículo com MEV. Aí ele combinou de pagar 100 parcelas de R$1.000. Não, 100 não, né? Muita coisa. 20 parcelas de R$1.000. Era 20 mil o veículo. Ele começou a pagar. Cara, ocorreu uma alteração econômica e aquele contrato ficou oneroso. E quando há, assim, uma alteração, né? Veja, em que tornou esse contrato oneroso, veja, o direito civil possibilita a revisão desse contrato. Já estudaram isso em direito civil? Então, a chamada cláusula rebus sic stantibus é uma cláusula que você tem que entender que ela faz parte de todos os contratos, via de regra. Deu para entender isso? Você que é civilista? É a cláusula rebus sic stantibus, ou seja, a possibilidade de rever. Veja, a cláusula rebus sic stantibus, na verdade, materializa o que eu chamo de teoria da imprevisão. Teoria da imprevisão. Não tinha como eu prever que ia alterar a situação econômica, o contrato iria ficar oneroso. Há um desequilíbrio contratual. Olha, eu jogando duro, né? Aí, na época que eu estudava, eu jogava duro no direito civil também. Olha aí, né? O desequilíbrio contratual. Juiz, pelo amor de Deus, né? Vamos rever esse contrato. Sim, a cláusula rebus sic stantibus, né? Teoria da imprevisão. Então, veja. Rebus sic stantibus da concepção de algo que pode ser revisto. Beleza? De algo que pode ser revisto. E qual a relação que tem a cláusula rebus sic stantibus com o arquivamento do inquérito policial? Arquivamento do inquérito policial. O inquérito, uma vez arquivado, ele pode ser desarquivado. A decisão que determina o arquivamento do inquérito policial, ela pode ser revista? O inquérito, uma vez arquivado, ele pode ser desarquivado? O inquérito, via de regra, né? Uma vez arquivado, ele pode ser desarquivado. Ele pode ser desarquivado porque, como bem menciona a súmula 524, arquivado, a súmula 524, olha, arquivado o inquérito policial por despacho do juiz a requerimento do promotor de justiça, não pode ação penal ser iniciada sem novas provas. Ou seja, com novas provas o inquérito pode ser desarquivado. Então, se há possibilidade do inquérito ser desarquivado, via de regra, é porque, né, calma, estou aqui falando da regra, né, não vamos aí avançar, né, eu vou falar das causas instintivas de punibilidade, da causa instintiva de punibilidade, vou falar das exclusões de licitude, calma, né, vamos, né, fato atípico, calma, né, aqui o jogo é duro. Você não pode ir lá na frente, você não sabe nem a metade aqui do que eu estou falando agora, beleza? Vamos devagar, vamos lá. Por que eu estou chamando a sua atenção? Eu estou chamando a sua atenção para a palavra que eu acabei de falar agora. A decisão que arquiva o inquérito policial é uma decisão rebus sic stantibus, via de regra. Por quê? Porque ela pode ser revista. A decisão que arquiva o inquérito policial é uma decisão rebus sic stantibus. E isso, aparecendo na sua prova, tu pum! Aqui, fio. E explica por quê. O que vem a ser rebus sic stantibus? Chama no PC para falar que você estuda pesado, né? Eu não tinha falado da prisão preventiva? A prisão preventiva ela pode ser revista uma vez decretada. A prisão preventiva ela pode ser revista uma vez decretada. O juiz ele pode rever uma prisão preventiva que ele decretou. O juiz ele pode revogar uma prisão preventiva que ele decretou. Sim ou não? Sim! Quando ele verificar que não estão mais presentes os pressupostos da prisão preventiva que ele decretou. Então, a decisão que decreta a prisão preventiva também é uma decisão rebus sic stantibus, ou seja, pode ser revista. Prisão preventiva não faz coisa julgada material. O arquivamento do inquérito policial, em regra, também não faz coisa julgada material.
a decisão pode ser revista. Então, a decisão que determina o arquivamento do inquérito policial é uma decisão rebus sic stantibus. Apareceu na sua prova, tutum! Mata no peito e fala, olha, aqui não, filho, já entendi, esse rebus sic stantibus aqui está dizendo que o inquérito pode ser desarquivado com o aparecimento de novas provas. Aí vem cá, filho. O que são essas novas provas? O que são essas novas provas? Novas provas. A prova ela pode ser formalmente nova, ou a prova ela pode ser substancialmente nova. Prova formalmente nova. Rapaz, o delegado ouviu a Tícia, né? A Tícia é uma testemunha. E aí o delegado estava tocando o inquérito policial, apurando a prática de um homicídio. Ô Tícia, você verificou lá, você presenciou o fato? A Tícia, não. Presenciei não, doutor. Ah, não presenciou não, não presenciei não, tal. Complicado, né? A Tícia falou que não presenciou. E o delegado, sem qualquer outra prova que ligue o sujeito ao resultado morte da vítima, o delegado relatou o inquérito, que ele não pode arquivar o inquérito, encaminhou para o juiz, artigo 10, o juiz abriu vista para o MP sem qualquer justa causa, sem qualquer liame entre o suspeito e o resultado morte da vítima, requereu o arquivamento. Aí o inquérito foi arquivado. O inquérito está arquivado. Rapaz, tu acredita que um mês depois a Tícia apareceu na delegacia? Doutor, eu queria falar com o senhor. Ô Tícia, o que aconteceu? Não, doutor, é porque... Sabe aquele dia que eu dei o depoimento? Sei. Então, eu estava sendo ameaçada. Por isso que eu falei que eu não sabia de nada. Mas eu sei, doutor. Eu sei. Foi o Tício. Foi o Tício que matou. Foi o Tício. Tem uma testemunha. Essa prova é uma prova formalmente nova, porque é uma prova que já existia. Joguei duro. Só mudou versão. Prova formalmente nova. Joga aí. Alfa Zulu. Coloca o Alfa Zulu. O professor tá pesado, não tá não. Coloca o Alfa Zulu, prova formalmente nova. Ou seja, uma prova que já existia, né? Por exemplo, a testemunha que deu um testemunho, depois ela mudou. E o inquérito já estava arquivado. Olha, não foi bem assim não. Olha, uma prova formalmente nova, uma prova que já existia. E isso no campo, né? De novas provas. Né? Por isso que eu tô falando, segura, tu tá querendo... Vem cá, tu sabe o que são novas provas? Você não sabe. Aí você tá lá falando de... Né? Vem cá, Zuc didática. Vão destruir aqui, depois a gente segue. E o que é uma prova? A 40. Agora eu vou ter que fechar, não tem jeito. O que é uma prova substancialmente nova? Rapaz, o Tício, há uma suspeita de que ele tenha matado o Mévio. Mas veja, eu não tenho qualquer elemento que faça essa ligação entre o Tício e o resultado morte do Mévio. Aí eu relatei o inquérito, né, que eu não posso arquivar, eu sou o delegado. Aí mandei para o juiz, artigo 10, né? O juiz abriu vista para o MP. O MP também, sem outra prova, veja, solicitou arquivamento do inquérito. O juiz homologou, arquivou. Você acredita que posteriormente apareceu uma informação, não é isso? De que a arma de fogo estava escondida em determinado local. Enterrado num determinado local. O delegado, com notícias de novas provas, foi lá, nesse terreno, e encontrou a arma. Aí o delegado encaminhou essa arma para a perícia digital do Tício. Eu tenho uma prova substancialmente nova, ou seja, uma prova que não existia. Joguei duro, olha aí, formalmente nova, uma prova que já existia, trocou a versão. Substancialmente nova, uma prova que não existia, e eu tenho agora a arma de fogo com a digital do Tício. Agora sim, olha, desarquiva aí, propõe ação penal, MP. Olha aí as digitais do homem. Prova substancialmente nova, entendeu? Não? Então, veja, notícia de novas provas tem que saber. Novas provas pode ser formalmente nova, substancialmente nova. Não é isso? Aí tem uma questão de prova, falando lá em relação ao desarquivamento do inquérito policial. Seu concorrente falou lá que é possível o desarquivamento do inquérito policial, veja, com novas provas, só. E você, novas provas que podem ser substancialmente novas ou formalmente novas. Aí você mostra para o examinador que você sabe a diferença entre uma prova formalmente nova e substancialmente nova. Tu vai pegar o distintivo da cintura dele e vai falar, me dá aqui, filho. Aqui é meu porque eu jogo mais duro que você. Eu jogo pesado. Entenderam ou não? Então sai do básico. Sai do básico. Por isso que é aula de inquérito. São 4 lives, né? Tô passando aí já 40 minutos. Vou ter que fechar, né? Tá, beleza. Tinha mais coisa para falar, mas enfim, tem que fechar por causa do pessoal do Amapá. Tô falando rápido, né? Então, desculpa aí, de repente estou engolindo algumas palavras aqui, porque eu fico querendo passar logo informação, né? Eu tenho que fechar isso aqui hoje. Vem cá, então. Beleza.
Aí eu falei para vocês, vamos lá, eu falei para vocês que o arquivamento implícito, o arquivamento do inquérito policial, tá vendo como é que eu fico doido? É uma decisão rebus sic stantibus, ou seja, ela pode ser revista. Bem, é a regra, porque eu tenho exceção. Eu tenho exceção porque vai ter situações em que eu não posso desarquivar o inquérito policial. Muito embora eu tenha novas provas. Professor, não entendi. Olha só que interessante, né? Veja, se o fato é atípico e uma vez arquivado o inquérito policial, não há possibilidade de desarquivá-lo. Olha só que fato interessante. O delegado estava investigando um fato e esse fato estava desenhado como um furto de uso. E o delegado pegou e não tinha mais qualquer tipo de informação e encaminhou para o MP. E o MP, o delegado encaminhou para o juiz para o MP. O MP requeriu o arquivamento do inquérito. Furto de uso, né? O Tício pegou a bicicleta e falou que entregou, só deu uma volta e entregou para o MEV. Aí o inquérito foi arquivado com base na tipicidade do fato. Posteriormente, apareceu lá a dona Maroca. A dona Maroca é uma fofoqueira. Ela tem um sistema de vídeo que filma tudo. E no sistema de vídeo, tu acredita que apareceu o Tício vendendo a bicicleta? Ora, quem vende bicicleta não queria só usar. Mas essa prova apareceu depois do inquérito estar arquivado com base na tipicidade do fato. Esse inquérito não pode ser desarquivado. Por quê? Porque foi arquivado com base na tipicidade do fato. Professor, mas não foi isso que aconteceu, não interessa. Joguei duro. Joguei duro. Então, esse inquérito que é arquivado com base na tipicidade do fato, a decisão que arquiva o inquérito policial com base na tipicidade do fato, não é uma decisão rebus sic stantibus. Por quê? Não pode ser revista. Joguei duro aí, ó. Entendeu? A decisão que arquiva o inquérito policial com base na tipicidade do fato não é uma decisão rebus sic stantibus. Por quê? Não pode ser revista. O mesmo raciocínio você vai ter com as causas extintivas da punibilidade. Agora fica esperto com uma delas. Se der prescrição, né? Abolício. Fica esperto com uma. Qual, professor? Óbito da vítima. Óbito do autor. Por que, professor? Porque se ele apresentou certidão de óbito falsa, chama no percebidigo. Certidão de óbito falsa, né? Veja, claro, você tem a possibilidade de relativização da coisa julgada material. Então, se ele apresentou uma certidão de óbito falsa, ocorreu o arquivamento do inquérito, mas descobriu que o cara estava vivo, aí vai ser possível o desarquivamento do inquérito policial e propositura da denúncia. Muito embora o inquérito tenha sido arquivado com base numa causa extintiva da punibilidade, uma específica, né? Veja, certidão de o óbito da vítima. Aí, essa decisão é uma decisão rebus sic stantibus, porque pode ser revista. Entenderam ou não? Bacana, né? Bacana, né? Quem é que tá aí pegando, tá na faixa preta? Isso é pra faixa preta, né? Bum, faixa preta e tal. O pessoal que tá no básico, veja, essa aula é pro galera que vai fazer agora o Amapá, então por isso que eu tô pegando pesado. O pessoal do básico depois, pô, vem pegando de leve, tá? Professor, não tô entendendo nada. Rebus sic stantibus, instintiva da punibilidade. Agora você jogou óbito. O que óbito tem a ver com inquérito? Eu tô ficando doido aqui, calma. É porque é pra faixa preta. Com toda a humildade, né? Eu tenho que falar. O pessoal que vai fazer prova agora domingo, eu tenho que jogar pesado. Não posso estar com ele aqui com a aulinha básica, que não passa. Né? E tem um pessoal também que vai fazer discursiva lá no Mato Grosso do Sul. Aí eu tenho que jogar o nível alto. Mas aí o pessoal que vai pegando aos poucos depois. Volta comigo aqui. Tá, então olha só. Bem, vamos lá então. Então fica ligado, beleza? É faixa preta. Tá. Arquivamento do inquérito policial com base numa excludente de ilicitude. Olha só. O Tício ocorreu a morte do MEV. E essa morte ocorreu em decorrência de disparo de arma de fogo do Tício. Bem, o Tício alega uma exclusão de ilicitude, né? Diz ele que agiu em legítima defesa. Uma excludente de ilicitude. Aí disse que agiu em legítima defesa. Eu tenho até uma testemunha dizendo, olha, agiu em legítima defesa mesmo, delegado.
delegado não pode arquivar um inquérito, né? O princípio da indisponibilidade. O delegado encaminhou para o juiz, que é o destinatário final do inquérito, artigo 10. O juiz encaminhou para um MP requereu o arquivamento do inquérito. Jogou duro. O juiz arquivou, homologou. Eu tenho um inquérito policial arquivado com base em excludente de ilicitude, numa legítima defesa. Sabe a Maroca? Sabe a Maroca? Aquela fofoqueira? Rapaz, ela tem um sistema de vídeo, né? Tu acredita que ela conseguiu filmar o fato? Eu, delegado, o que foi, Maroca? Aquele inquérito lá do Tício e do Mévio lá e tal, como é que ficou? Não, veja, o Tício disse que estava agindo em legítima defesa, tinha uma testemunha aí que verificou e tal. Eu relatei, mandei lá para a justiça, né? E o MP requeriu o arquivamento, o juiz homologou. Ô, delegado, não! Eu vou te falar, tem uma boa aqui para você, hein? O que foi, Mévio? Ô, Maroca, eu tenho um vídeo. Rapaz, no vídeo, tu acredita que o Tício não agiu nada em legítima defesa? Nada disso. Tá ele lá, sem possibilitar defesa para a vítima, pegou a vítima, né, veja, por trás, inclusive, o vídeo mostra. Eu tenho um inquérito arquivado com base numa excludente de ilicitude, e eu tenho uma nova prova dizendo que não tem excludente de ilicitude nenhuma aí, e o inquérito está desarquivado. A pergunta que se faz, o inquérito policial arquivado com base numa excludente de ilicitude, ele pode ser desarquivado? Duas correntes. Bacana? Duas correntes. Olha, né? Vamos lá, calma, né? Vamos lá. Veja que o inquérito policial com base numa excludente de ilicitude para o STF há possibilidade do desarquivamento. Para o STF faz coisa julgada apenas formal. Bacana? Para o STF faz coisa julgada apenas formal. E para o STJ faz coisa julgada formal e material. Para o STJ faz coisa julgada formal e material. Para o STF faz coisa julgada formal. Vem comigo agora que isso é mole. Aí eu vou te perguntar e você vai responder. Decisão que arquiva o inquérito policial com base no excludente de ilicitude. Para o STF, se submete à cláusula rebus sic stantibus, é uma decisão rebus sic stantibus? É nível, o nível é Lua. Já passou da NASA, tá lá na Lua. Olha a pergunta linda, né? Uma pergunta, olha, tem que ser examinador, fazer uma pergunta dessa numa prova aberta, né? Discorra 30 linhas, filhos. Primeiro que você não sabe o que é excludente, que você não sabe o que é rebus sic stantibus, você nem começa. Você já até, não, nem sei. Deixa eu ir embora, porque eu não joguei duro, o Zuc ficava falando, igual... Tem um aluno, cara, eu vou nos grupos desses aí, né? Falei, aquele Zuc vai ficar só dando informação no YouTube. Ele até erra, né? Porque eu nem dou informação no YouTube, eu não faço aula no YouTube, eu faço aqui no Periscope. Veja, a opinião dele nada é a mesma coisa, né? Assim, pra mim, né? Particularmente. Veja, cada aluno, ele gosta ou não gosta do professor, enfim. Eu faço um trabalho gratuito que eu quero fazer. Por que você não dá aula em cursinho? Eu não dou aula em cursinho porque eu não quero. Convite eu tenho aos montes. E os professores de cursinho sabem, né? Os donos de cursinho sabem que sempre estão me convidando. E eu simplesmente não vou. Por quê? Porque, não sei. Acho que não é o momento, estou bem aqui. Enfim, eu gosto de jogar duro, porque minha aula de inquérito são 40, são quantas horas? 3 horas. Eles não vão deixar. Eles querem que eu dê aula de inquérito em 1 hora. Aí eu falo, não tem como. Mas outro professor faz. Então fecha com ele. Eu dou de graça. Faço minhas 3 horas. Olha lá, ó. Vamos lá. Então volta para a pergunta. Mas aqui é rebus sic stantibus, é arquivamento implícito, é isso aí, é NASA. Vou fazer a pergunta de novo. Arquivamento do inquérito policial com base em uma excludente de ilicitude é uma decisão rebus sic stantibus? Para o STF, esqueci de falar. Para o STF, é ou não? Para o STF. Para o STF é. Por quê? Porque pode ser revista. Tá vendo aí? Colei, que tranquilidade, né? Mas aí tu fala pro examinador, traz lá, veja, a origem, né? Rebus sic stantibus, né? Lá da órbita de contraste, teoria da imprevisão, só pra tu dar uma, né? O termo rebus sic stantibus, né? Pra você, cresce, meu filho,
cresce pra cima dele, não dá mole não. Ele vai, opa, você tá pesado, hein? Tá. Agora, vamos lá. Arquivamento de um inquérito policial com base em uma excludente de ilicitude. Para o DSTJ, é uma decisão rebus sic stantibus? Para o STJ, é uma decisão rebus sic stantibus? Isso, olha lá, o colega sabe, teoria da imprevisão lá. Para o STJ, é uma decisão rebus sic stantibus? Arquivamento com base numa excludente de ilicitude. Pode, e aí, para o STJ, isso, para o STJ não é uma decisão rebus sic stantibus porque não pode ser revista. Entenderam? Então, né, bacana, né? Veja, pessoal, 50 minutos, né? A gente aqui procurou, né, tentar fechar, né? Claro, jogo duro de novo, né? Tinha mais informações para passar, mas eu tinha que fechar, porque o pessoal do Amapá, né, fazendo o concurso domingo, né? E aí a gente fecha aqui, né? Não tem como o examinador te pegar agora. Caiu o inquérito, você vai bater qualquer questão que cair. Né? Sobre arquivamento, não entendi o que ela falou aí. Bomba de coraçõezinho, né? Você que gostou. Prova substancialmente nova, prova formalmente nova. É isso aí, né? Foi pesada? Foi pesada? Questão lá da síndrome de Dom Casmurro, quando você tem a conversão da prisão em flagrante em preventiva, juiz decretando prisão sem ação penal proposta, aí você crescendo em cima do examinador, ele, porra, você tá muito grande em cima de mim, você fala assim, ó, respeita, né, aqui trabalho o dia inteiro, mas aqui já estuda pesado, né? Então é isso, pessoal. Não fica nesse que eu não tenho tempo para estudar. Estuda pesado. Estudo que cai e aprofunda. Não tem tempo no negócio. Entenderam? Eu trabalhava, mano, o dia inteiro, meu irmão. Vai pesado. Não fica no básico. Vocês já tinham estudado inquérito policial assim? Fazendo essas... Isso. O brasileiro fala também de exclusão de culpabilidade, enfim. Né? Esse é um plus, né? Que faria coisa julgada material também, enfim. Mas você vê mais caindo em prova a tipicidade de fato e agora vai cair excludente de ilicitude. Porque tem essa divergência na excludente. Deu pra entender aí, pessoal? Foi tranquilo? Vocês acharam que eu peguei pesado? Bacana, né? Acharam que foi pesado aí, não? O jogo foi duro? É isso aí. Valeu, vou embora. Tá, acabou a musiquinha. Agora já voltei, né? Tem que voltar. Bota aqui uma pressão, ligar as ideias. Enfim, amanhã eu vou tentar fazer, tá? Vou tentar, não sei se vai dar. Eu tô cheio tô fechando aqui meu aulão de Mato Grosso do Sul, né? Agente escrivão. Eu vou tentar ver se eu consigo fazer essas questões aqui, beleza, pessoal? Vou dentro da minha possibilidade. Se não der, fazer, né? Você tem aí as lives e quem foi no aulão tem o material do aulão, beleza? Bacana e a gente se vê, tranquilo? Bacana, adelante, focado, jogo duro. Agora, se você achou que a aula foi boa, senta o dedo nesse coração aí. Bomba de coraçõezinho aí pra eu ver se bombou mesmo. Bomba de coraçõezinho, bomba. Rapaz, tá jogando duro, hein? Revisão pra prova de domingo é uma parceria ótima. Vou tentar fazer, né? Olha lá, ó, bombando de corações. Beleza, pessoal, obrigado aí. E vamos seguir, né? Adelante focado, jogando duro, finalizando inquérito, mas com a live pesada, né? Nada mudou. Tchau, tchau.